Diário do Nordeste no Enem. Conteúdo Ari de Sá. Realização Diário do Nordeste. A questão 1 das atividades propostas, ela traz consigo uma grande relevância. Ela tematiza o novo mundo, fortemente ligado à tecnologia, à fibra ótica, às informações correntes, à globalização que encurta distâncias. E ao mesmo tempo esse modelo que massifica cultura e traz consigo uma identidade que artificializa o próprio ser humano. O século XXI, ele acelera os processos que envolvem o estado mínimo, a equação teórica neoliberal, encurtando distâncias e transformando o mundo em uma verdadeira aldeia online, ligada às redes sociais. A questão, ela versa exatamente sobre essa temática. Iremos ler então o seguinte exceto, portanto, fragmento de texto. Pane no sistema, alguém me desconfigurou. Onde estão meus olhos de robô? Eu não sabia, eu não tinha percebido. Eu sempre achei que era vivo, parafuso e fluido em lugar de articulação. Até achava que aqui batia um coração. Nada é orgânico, é tudo programado. E eu achando que tinha me libertado. Nós estamos observando uma sociedade de controle, onde a artificialidade, ela permeia. A tecnologia, ela avança e influencia comportamentos. Ela dita padrões e valores culturais. Composta no início do século XXI, em um período em que o país vivia a popularização dos computadores pessoais, a canção de Pitty reflete sobre, letra A, o processo de automação tecnológica dos aparelhos eletrônicos. Bom, sobre a mecanicidade da eletrônica inerente ao século XXI, nós entendemos isso de maneira contextual e até conjuntural. Mas a canção vai além. Ela faz uma crítica sobre a mecanicidade do comportamento, a artificialidade dos movimentos. Letra B. A substituição da mão de obra humana pelos robôs nas fábricas. A intencionalidade não é discutir revolução industrial, nem tampouco exploração fabril de mão de obra. Letra C. A forte presença das máquinas no cotidiano dos brasileiros abastados. Ele não está fazendo menção a máquinas em si. Ele cria uma metáfora onde a protagonista da letra da canção, ela se sente robotizada. Letra D. A perda da identidade humana pelo uso alienante do computador. Portanto, a utilização de computadores e de tecnologia e de processadores que acabam colocando a reflexão e a lógica humana em um segundo plano. O gabarito para a referida questão seria a letra D de dedicação, a letra E, os avanços verificados no desenvolvimento da robótica brasileira. Mais uma vez, a ênfase que está sendo dada não envolve maquinário, não envolve necessariamente o robô. O gabarito, portanto, letra D de dedicação. Caros internautas, estamos aqui de novo com um materialzinho do Diário do Nordeste, nosso fascículozinho 10 de Ciências Humanas. Peço a vocês que venham comigo até a página 13 do seu fascículo. Vamos resolver comigo essa questão de número 11 do fascículo. Bora lá? Acompanha comigo essa leitura. A lei de número 12.305/2010, que institui a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, é bastante atual e contém instrumentos importantíssimos para se permitir o avanço necessário ao país no enfrentamento dos principais problemas ambientais, sociais e econômicos decorrentes do manejo inadequado de resíduos sólidos. Professor, que tipo de consequência eu posso ter desse manejo inadequado? Primeiro, você vai ter ali uma periferia social que vai sobreviver exatamente da coleta desse lixo de forma inadequada, né? Segundo grande problema que nós temos em relação a isso é a liberação de grande concentração de metano, que pode, sim, inclusive, gerar acidentes para a sociedade coletora exatamente de lixo no local. Outro ponto fundamental é o mau cheiro e o lixão a céu aberto atraindo exatamente animais como ratos e baratas, vetores de doença. Podemos falar sobre a decomposição da matéria orgânica presente nos grandes lixões, que produz o chorume, que vai contaminar solo, lençol freático. Então, são esses os problemas advindos exatamente dessas questões pertinentes aos grandes lixões. Na questão, ele fala sobre a política nacional que deve ou deveria resolver esses problemas. E ele diz,
A Política Nacional de Resíduos Sólidos, tem como proposta a prática de hábito de consumo sustentável? Na verdade, não se fala sobre essa questão de consumo sustentável, embora seja necessário, mas isso perpassa muito mais por um processo de reeducação da sociedade. Consumir o que de fato é necessário, evitando exatamente um consumo exagerado, que possa exatamente gerar uma maior pressão sobre recursos naturais, sobre a matéria-prima. Então a letra A, descartada. B de bola, institui uma responsabilidade compartilhada de geradores de resíduos. Como assim, Fernandes? Uma responsabilidade compartilhada. As pessoas que vão produzir o produto, as pessoas que importam tais produtos, pessoas que distribuem, os comerciantes em si, cidadãos e titulares de serviço de manejo de resíduos. Daí o compartilhamento. Todos têm responsabilidades. Desde o cara que produz, o cara que importa, o cara que comercializa, o cidadão que compra o produto e aquele que vai manejar o resíduo, tem responsabilidades. Até aí tranquilo. E aí ele diz, na logística reversa. Como assim, Fernandes, uma logística reversa? Simples. Eu consumi o produto. Qual é a minha obrigação? É colocar o produto no local correto. Por exemplo, eu vou usar um exemplo bem simples, a pilha. Pilhas comuns. Quando você termina de usar a pilha comum, você não deve descartar essa pilha num lixo comum. Você deve pegar essas pilhas que você usou e entregar no local onde você comprou, para que essa pessoa possa entregar para os distribuidores, que possam entregar aos produtores, que possam aí sim dar o destino final correto a esse produto. Então isso aqui tem uma logística reversa. Produzo, distribuo, comercializo, consumo. E aí eu vou fazendo a logística reversa, onde todos têm responsabilidades que são compartilhadas. Não é só de um, nem de dois, nem de três, todos dentro da cadeia da produção ao consumo têm responsabilidades. Letra B de bola, gabarito. Mas vamos dar uma olhada no restante. Na letra C ele diz, estabelece a redução de geração de resíduos. Não se estabelece uma redução. Se estabelece um destino correto. As responsabilidades. Não há definições nem determinações para que a gente tenha essa redução. Isso perpassa, mais uma vez, eu costumo dizer, pela educação da sociedade. Na letra D, embora importante para solucionar o problema do lixo, em nada contribui para a meta nacional sobre mudança climática. Claro que contribui. A liberação do metano, da decomposição da matéria orgânica, por exemplo. Certo? E vamos lembrar que o Brasil não tem obrigatoriedades em Kyoto. A obrigatoriedade é de países desenvolvidos. Ok? O Brasil passa a assumir responsabilidades a partir da COP21 de Paris, ratificada recentemente pelo governo, de se reduzir 37% até 2025, 41% até 2030. Perfeito? Então, letra D dado é falsa. Letra E, cria metas importantes que irão contribuir para as metas da política, que visa reduzir a quantidade de lixões. Não é reduzir a quantidade de lixões, é acabar com os lixões. Perfeito? Então, questãozinha de número 11 para você. Nosso gabarito, letra B de bola, beleza? A questão 4 dos propostos, ela está completamente alinhada com as temáticas mais próximas daquilo que seria o debate premente para o Exame Nacional do Ensino Médio. Tratar de movimentos sociais, de inclusão democrática, o papel das lutas sociais em meio à transformação política das sociedades. No mundo contemporâneo, se ventilou em 2011, as famosas primaveras. Nós bem entendemos que os movimentos primaveris, eles simbolizam rupturas com estruturas autoritárias pré-estabelecidas. A Primavera dos Povos, de 1848, ela rompia com o padrão absolutista. Ela procurava validar o socialismo, o liberalismo e o próprio nacionalismo, rompendo com estruturas passadistas que estavam arraigadas na Europa centro-ocidental, por que não dizer com o próprio Oriente, já que o movimento também avança e impacta a Europa oriental. Mas nós estamos agora falando da Primavera Árabe, que avança sobre essa região do norte da África, do próprio Oriente Médio, permeando inclusive ações na Ásia Menor. Vamos então para o exceto da referida questão. Pela primeira vez na história do Egito republicano, um civil se tornou presidente. Para entender essa reviravolta, basta passear pelas ruas do Cairo e ouvir os egípcios, principalmente os jovens,
Qualquer que seja a sua escolha, eles não querem mais que o poder seja confiscado. Eles querem que sua opinião conte. É a geração da revolução, a que se mobiliza em cada cidade e vilarejo. O tempo dos ditadores passou. Então a questão em si, ela trata da primavera árabe e do impacto ocorrido no Egito. Lembremos que o Hosni Mubarak, um ditador que estava há décadas no poder, ele é derrubado por um movimento jovem de ruptura, inclusive difundido pelas redes sociais. A ditadura de Hosni Mubarak, ela é derrubada e ditames liberais e republicanos começam a alcançar a sociedade egípcia a partir de uma onda juvenil. A respeito das lutas sociais, a cenário alternativa que realça a conquista obtida a partir da Primavera Egípcia. Mais uma vez, o conceito de primavera, movimentos revolucionários de ruptura que quebram estruturas autoritárias, autocráticas, passadistas. A letra A. Abertura eleitoral através da reforma legislativa, possibilitando a ascensão de um governo civil ao poder político. A letra A, ela revela, portanto, maior coerência na interpretação cognitiva da referida questão. Derrubada de uma ditadura de décadas no poder de Hosni Mubarak, somando-se a isso o esfacelamento de estruturas autocráticas pré-estabelecidas e o advento de um congresso representativo que avança para a construção de uma Constituição. É óbvio que não seria ainda o melhor dos mundos ou grande referencial democrático, mas um avanço significativo. Letra B. A institucionalização do voto universal, que permitiu a conciliação entre civis e militares. Não existiu essa harmonia entre civis e militares. Pelo contrário, civis continuaram de maneira aguerrida, tentando derrubar essas estruturas conservadoras pré-estabelecidas por militares, por uma cúpula militar. Letra C. A criação de uma Assembleia Constituinte que trouxe para o Egito a forma republicana de poder associado aos líderes religiosos. O movimento primaveril irá desconstruir essa estrutura teocrática, essa organização ligada a sacerdotes muçulmanos. Letra D. A criação de uma junta governativa que, através da forma republicana, uniu jovens nos vilarejos e nas cidades, chegando ao poder. Cuidado com essa ideia de junta. Vamos só lembrar que, após a derrubada, a ascensão natural foi de uma junta militar, mas essa junta militar não consegue frear os movimentos liberais, civis e democratizantes. Então, eleições acabam sendo permeadas no Egito. E a letra E, a implementação de um Egito republicano, administrado por um civil que uniu líderes religiosos e militares, derrubando as políticas públicas de apoio a Israel. O equívoco é acreditar nessa unidade entre civis e militares, entre religiosos e militares. E, ao mesmo tempo, acreditar também nessa ruptura total com Israel. O gabarito para a referida questão, letra A. Galera, acompanha comigo agora essa questão. Questão de número 12, página 14 desse seu fascículo de ciências humanas. A questão de número 12, você tem um gráfico em que ele mostra o seguinte: total de cana-de-açúcar que foi colhida entre 2006 e 2007, 3,24 toneladas, milhões de toneladas, e agora 4,6. Então eu tive uma melhoria na colheita. Então aumentamos a produtividade da colheita. Ao mesmo tempo, as queimadas foram reduzidas. E nós tivemos um aumento exatamente da colheita da cana-de-açúcar crua. Então ele diz assim, ó: nesse ano, uma máquina que expulsou dos canaviais milhares de trabalhadores, grifa para mim, por gentileza, uma máquina, então eu já estou gerando no texto um desemprego estrutural, beleza? A maioria dos migrantes do Nordeste e das Minas Gerais completa 20 anos. Lançada em setembro de 93 pela Industrial Santal de Ribeirão Preto, a Amazon foi a primeira colhedora da cana crua com tecnologia 100% nacional. A máquina desenvolvida pelo engenheiro Luiz Antônio Ribeiro Pinto tinha a vantagem de colher a cana-de-açúcar crua, picar e carregar. Tudo isso num tempo em que crescia a pressão pelo fim das queimadas, práticas necessárias para o corte manual, e em que os boias-frias da cana ganhavam o apoio da sociedade em sua luta por melhores condições de trabalho, inclusive com denúncias em 2008, feito pelo George W. Bush dos Estados Unidos. Com a leitura da reportagem e análise do gráfico, podemos relacionar que a chegada de máquinas colhedoras da cana, ela causa, letra A, um desemprego conjuntural, não é o conjuntural.
Conjuntural ele é o recessivo, crise econômica. Então, letra A é absurdo. Letra B, o desemprego cíclico. O cíclico também ele é o desemprego sazonal, muitas vezes conjunturais. C, é o desemprego estrutural, substituição do homem pela máquina, show de bola, e uma evolução do desempenho da colheita, como vimos no gráfico, há um desempenho. Letra C, gabarito. D, há uma melhoria na relação empregado-patrão? Não necessariamente, por quê? Porque eu teria uma redução exatamente da mão de obra empregada em substituição dessa máquina, então D de dado falso. Na letra E, há uma degradação dessa relação patrão-empregado e uma escravidão por dívida, absurdo. Certo? Na verdade, a tendência é se combater cada vez mais o trabalho análogo à escravidão no Brasil. O que o gráfico mostra é uma redução das queimadas, redução do índice de poluição, portanto, certo? Ao mesmo tempo, o aumento da colheita da cana-de-açúcar crua e o aumento exatamente da produtividade, mas gerando-se a partir daí um desemprego estrutural, precisando cada vez mais de uma mão de obra qualificada, para exatamente guiar o trator. Gabarito da questão, portanto, número 12 é a nossa letra C. Beleza? Show de bola! Nós bem sabemos que o Exame Nacional do Ensino Médio, no que concerne à prova de Ciências Humanas e suas tecnologias, nós observamos um eixo estruturado, sociedade, cultura e poder. E nessa conjuntura de cultura, poder e sociedade, a temática negritude e africanidades, no que concerne a memória, história e patrimônio, representam uma realidade que deve ser analisada, refletida e revisada com todos aqueles que almejam fazer a prova do Exame Nacional. A quinta questão é uma questão clássica, cujo tema tem reverberado nos últimos anos, poderia inclusive dizer que nos últimos 5 anos, sempre tem aparecido algo ligado a essas conexões que agora iremos analisar. A quinta questão, ela apresenta o seguinte texto: se a data da abolição marca, abolição, portanto, bem sabemos, o 13 de maio de 1888, o fim do predomínio agrário, o quadro político instituído no ano seguinte quer responder à conveniência de uma forma adequada à nova composição social. Existe um elo secreto estabelecendo entre esses dois acontecimentos e numerosos outros uma revolução lenta, mais segura e concertada, a única que rigorosamente temos experimentado em toda a nossa vida nacional. Esse é um texto de Sérgio Buarque de Holanda, extraído do livro Raízes do Brasil, um clássico que analisa a formação do nosso país e passou a ser, naturalmente, um esteio para provas e concursos nacionais. Entendemos que o modo de produção escravista foi uma realidade do Brasil colônia ao Brasil império. Compreendemos que o escravo ele era tratado como capital inativo, uma moeda que poderia ser comercializada, negociada, transferida, inclusive herdada. Mas bem entendemos que a cultura de resistência negra no Brasil, ela avança e se consolida do Brasil colônia ao Brasil império. Sociedades libertárias, movimentos libertários, eles caminham para a total ruptura. Mas, Davi, as pressões do capitalismo inglês, elas não foram decisivas para a abolição? Nós não podemos, obviamente, nos ausentarmos desse debate. A pressão do capitalismo inglês globalizante pela busca de mercado de consumo realmente pressiona o fim da escravidão. É óbvio que os ingleses iriam requerer um ato abolicionista, mas nós não podemos descartar a decisiva luta de resistência das comunidades escravas e das sociedades libertárias. Então, a comunidade afro-brasileira, a negritude brasileira irá se posicionar em torno de uma identidade de resistência e de liberdade. Vamos, portanto, aos itens. A legislação abolicionista atingiu um notável destaque no contexto enfocado, no texto, em grande medida devido a: letra A, oneração da mão de obra escrava. Ficava cada vez mais difícil manter escravos em meio ao universo de fugas e, ao mesmo tempo, todos os atos proibitivos. A Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, fez a extinção do tráfico negreiro internacional. A Nabuco de Araújo, ela derrubará o tráfico interprovincial, que ocorrerá ainda de forma subversiva, mas a grande tendência era a eliminação total do contingente de escravos e de traficantes
gratificantes da realidade brasileira, continental e transoceânica. Portanto, a manutenção da escravidão se tornava cada vez mais onerosa. E esse gasto também era aprofundado pelos movimentos de resistência, pelas sociedades libertárias. A letra A seria o gabarito para a referida questão, mas nós iremos analisar a letra B. Letra B, instauração do regime monárquico. Na realidade, seria a derrubada do regime monárquico, que iria contribuir para as pressões abolicionistas. Eu gostaria agora de reconstruir uma ideia convosco. As pressões republicanas competiram de forma decisiva para o abolicionismo. Isso é bem óbvio. O que está sendo dito na letra B é a instauração do regime monárquico. Portanto, seriam pressões para o fim da monarquia. Letra C, mobilização do movimento operário. O Brasil não apresentava, no século XIX, a referida mobilização. Portanto, invalidado está. Letra D, expansão da manufatura açucareira. Lembremos que a economia açucareira é uma realidade na história brasileira. Mas no século XIX, a grande tendência, principalmente na segunda metade do século XIX, foi a cafeicultura. Letra E, consolidação da economia industrial. Consolidação da economia industrial, século XX, década de 30, era Vargas. Portanto, a referida questão proposta traz como gabarito, em uma grande reflexão textual, a letra A. Até a próxima resolução. Moçada, para a gente fechar esse nosso fascículo com chave de ouro, peço a vocês que acompanhem a questão 14 da mesma página. Diz: a necessidade dos recursos naturais é algo notório na vida do ser humano em todo o planeta. Assim, entre os extremos da total preservação e da contínua degradação, só um detalhe, quando eu falo em conservacionismo, preservacionismo, existe uma diferença muito clara. Preservar é manter intocável o recurso. Conservar é manter uma exploração desde que não seja predatória, desde em que eu possa utilizar os recursos sem comprometer a existência de tais recursos para gerações futuras. Prima-se, portanto, por um equilíbrio nesse uso, beleza? E aí ele diz, deve-se encontrar um meio termo que se conhece por uma expressão. Presta bem atenção aqui, em 1972 nós tivemos uma Conferência Mundial de Meio Ambiente feita exatamente em Estocolmo, na Suécia. Ali nós tínhamos exatamente esse impasse do desenvolvimento zero, preservacionismo total, ou desenvolvimento a todo custo, certo? Ou eu paro o desenvolvimento em nome do meio ambiente, ou que se dane o meio ambiente e eu vou continuar me desenvolvendo. Esse foi o impasse da primeira grande Conferência Mundial de Meio Ambiente, em 72, Estocolmo, Suécia. E aí, em 87, haverá um relatório chamado Relatório de Brundtland, primeira-ministra da Noruega, em que se prima exatamente o relatório Nosso Futuro Comum, que se diz o seguinte: eu não posso parar de desenvolver a sociedade, mas eu não posso, em nome desse desenvolvimento, comprometer a existência de gerações futuras. Esse é o meio termo. E esse meio termo prima por um equilíbrio entre meio ambiente, sociedade e economia. É esse o triângulo onde nós temos aí o princípio básico da sustentabilidade, que vai ser agraciada na Conferência Mundial de 92, no Rio de Janeiro. Então, diante disso, na questão 14, qual é o termo que a gente conhece? Expansão florestal desordenada? Absurdo isso. B de bola, desenvolvimento sustentável? É gabarito. Letra C, reflorestamento progressivo? Isso é uma saída para a gente conseguir conter, inclusive, o aquecimento do planeta. Reflorestarmos, por exemplo, 12 milhões de hectares de floresta amazônica. Proposta, inclusive, de COP21 Paris. Manutenção de hotspots. Hotspots são áreas ameaçadas de extinção, como o Centro-Oeste, o Cerrado brasileiro. Tá absurdo. Transgênese natural? Também é absurdo, certo? Então, o nosso gabarito, ele prima por um princípio de sustentabilidade. Gabarito da questão 14, B de bola. Moçada, bom estudo para vocês, forte abraço e até o nosso próximo encontro. Diário do Nordeste no Enem. Conteúdo Ari de Sá. Realização Diário do Nordeste.